Olá, tudo bem? Hoje é 26 de agosto de 2021. Há um ano estreava o Cientista.com, um programa quinzenal de entrevistas aqui pelo canal do YouTube, sempre na quinta-feira às 3 da tarde. Eu sou Cláudio Moraes, do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. E hoje estamos com o nosso convidado número 23. É convidada, na verdade, a professora Rita da Graça Carvalhal Frazão Correia, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vinda, professora Rita. Obrigada, é um prazer, agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. A professora Rita Carvalhal é doutora em biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará, Renorbio, e mestre em ciências da saúde pela UFMA. É graduada em medicina veterinária pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e em enfermagem pela UFMA, onde hoje atua como professora do programa de mestrado em enfermagem. É também enfermeira do Ministério da Saúde e diretora de ensino, pesquisa e extensão do Hospital Universitário da UFMA. Consultora da FAPEMA, é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Enfermagem em Educação e Saúde da Mulher da UFMA. Integra os grupos de pesquisa SITE, Tecnologia e Inovação em Educação na Saúde, e o Núcleo de Pesquisa em HPV e Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. Ela possui mais de 200 trabalhos publicados. Professora Rita, a senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua vida profissional? Como é que a senhora ingressou na área da saúde e depois na área da pesquisa? Bom, isso já é uma caminhada de mais de 30 anos. Eu acabei escolhendo o curso de enfermagem. É bem verdade que depois de estar no primeiro ano do curso de enfermagem, eu acabei também fazendo o curso de medicina veterinária pela UEMA, mas depois eu precisei fazer uma opção e eu fiz a opção pela enfermagem. Tinha mais afinidade, consegui trabalhar como enfermeira do Ministério da Saúde, no antigo INAMPES, e aí fui caminhando na enfermagem. Trabalhei muitos anos no materno infantil, né, hoje hospital universitário, e depois entrei como docente do curso de enfermagem. Meu departamento de enfermagem atuando na disciplina Saúde da Mulher. E aí o professor já viu, tem que continuar estudando, tem que continuar lutando, e assim eu fiz meu mestrado nas ciências da saúde, fiz o doutorado em biotecnologia, e bem mais recente fiz o pós-doutorado nas ciências médicas, enfim, porque professor ele nunca para de estudar, né? Todo tempo o professor tem que estar se atualizando. E depois de um longo tempo na profissão de docente, eu também ingressei no programa de mestrado acadêmico da enfermagem, onde nós estamos hoje e onde a gente tem mais chance, mais oportunidade de estar desenvolvendo as nossas pesquisas, né? E aí nós estamos hoje também como gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário, na gestão da professora Joyce, como superintendente, e estamos nesse caminhar. Ok. Professora Rita, vamos falar sobre a sua pesquisa, influência do tabagismo na infecção pelo HPV, no envolvimento do câncer de pênis. Foi um trabalho apoiado pela FAPEMA a partir de 2017, não foi isso? Como é que surgiu o interesse por esse tema e qual a sua relevância? Bom, esse tema, ele surgiu, na verdade, por a gente fazer parte de um grupo de pesquisa com outros pesquisadores, onde eu cito aqui a saudosa professora doutora Luciane Brito, e aí nós começamos a trabalhar com câncer de pênis, e essa pesquisa realmente, eu tive o apoio da FAPEMA, na época como bolsista, como pesquisadora, jovem pesquisadora, e desenvolvemos essa pesquisa que ainda hoje ela continua, porque nós tivemos assim em algum momento a gente precisou interromper por tudo que aconteceu no mundo, por conta da pandemia, e nós precisamos interromper. Mas já estamos dando continuidade na pesquisa
considerando já os números de casos aumentados, nós, como com apoio da FAPEMA, foi um período que a gente só pôde desenvolver durante um ano, não é, que aconteceu, depois nós tivemos que interromper, que a própria FAPEMA, pelas suas razões, pediu para interromper a bolsa, mas até hoje nós estamos dando continuidade. Uma das coisas assim que nos chama a atenção e que nos motivou a fazer essa pesquisa, né, no grupo de pesquisa voltados para esse tema, é a grande incidência de câncer de pênis que nós temos no Maranhão. E aí a gente começa a estudar, começa a fazer leitura e começa a ver assim que nós do Maranhão somos recordistas nessa doença, né? Recordista. É um recorde que a gente não gostaria de ter, mas infelizmente nós somos recordistas no Maranhão em relação ao número de casos de câncer no Brasil e no mundo. Quais foram os objetivos da pesquisa? Quais são os objetivos da pesquisa? Né? Qual foi a metodologia utilizada? O que está sendo utilizado? Bom, na verdade, o objetivo da pesquisa era fazer uma associação, tanto ver se as pessoas que tinham câncer, se existia alguma associação com hábitos, principalmente o tabagismo, e se tinha associação com HPV, né? Porque muitos estudos já mostram que um dos fatores de risco de maior incidência eles acontecem pela contaminação do HPV. Então, esse era o nosso objetivo principal, ver se o portador de câncer, se ele tinha HPV e também qual era o tipo de HPV. Né? Esse era o nosso objetivo principal. Em relação à nossa metodologia, além da gente de nós queremos conhecer o perfil epidemiológico desse homem, nós queríamos também ver essa associação. Câncer de pênis, HPV, tipo de HPV, que essa fase da definição dos achados em relação ao HPV e ao tipo de HPV foi exatamente a fase e a etapa do estudo que nós tivemos um impacto considerando principalmente as condições de encontrar, por exemplo, de adquirir os reagentes na época, não é? E aí, naquele momento que encerrou essa parceria, a gente tinha um conhecimento dos aspectos epidemiológicos, né, do portador. Mas hoje, nós, com a continuidade do estudo, que nós já falamos, a gente já tem um número bem maior e já estamos em andamento as fases de extração de DNA, para depois partir para a fase de sequenciamento e identificar tanto se há HPV ou qual é o tipo desse HPV que esse portador tem. Então, essa é a fase que é a fase mais demorada e é a fase de maior exigência, maior cuidado, que é a fase de extração, é a fase da biologia molecular, onde tem desde a extração de DNA até o sequenciamento para ver qual é o tipo do HPV. Qual é o universo da pesquisa? Né? Quem são as pessoas, né, que foram investigadas? Em que período foi realizada essa investigação? Essa pesquisa, ela iniciou em 2017 e naquele momento eu posso falar que a gente tinha 45 homens e hoje, com a continuidade, nós já temos uma média de 80, 81. E como é que a gente faz essa captação? Na verdade, essas pessoas são pessoas que foram submetidas à penectomia total ou parcial de 3 hospitais públicos daqui de São Luís. Então, esses 3 hospitais, as pessoas, os homens faziam as cirurgias e eles cediam material biológico, aquele material que era excedente, ou seja, primeiro tem que tirar o material que é para patologia, onde é feito diagnóstico, terapêutica, e o excesso desse tecido, o paciente teria que, antes da cirurgia,
assinar um TCLE cedendo esse material que era armazenado num biobanco do Hospital Universitário. Esse biobanco do Hospital Universitário, ele também foi uma iniciativa da nossa querida professora Luciane, e ele tem a finalidade de armazenar material biológico de câncer para futuras pesquisas. Então, esse material que foi utilizado nas pesquisas são materiais que estão armazenados no biobanco. Hoje, como já falei, nós temos 80 ou 81 amostras, e é exatamente a continuidade da pesquisa para a gente fazer essa etapa que eu falei, que é a etapa mais demorada, que é a etapa que é realizado os exames de biologia molecular. Certo. Então, após essa análise biomolecular, é feito o quê? Um tratamento estatístico, não é isso? Isso, é feito um tratamento estatístico para ver a evidência de HPV, ver a evidência de tipo de HPV, além de constatar o aspecto, né, o sociodemográfico desse paciente. Na metade, naquela primeira fase que a gente viu, que a gente fez só esses dados estatísticos em relação aos aspectos sociodemográficos, então o que foi observado? A maioria dos homens, eles tinham mais de 60 anos, eles tinham o ensino fundamental incompleto, eles tinham, em média, um salário e meio, ou seja, eles tinham uma condição que não era uma condição socioeconômica tão favorável. E aí, não tinham, não é? Eles não tinham muitas, não referiram casos de câncer na família e também referiram que não tinham tido no passado infecções sexuais transmissíveis. Não é? E o grande problema do câncer de pênis, a maior problemática do câncer de pênis é toda por uma questão de gênero. O homem ele tem mais dificuldade do que a mulher de ir até o ambulatório, de procurar o ambulatório. Então, muitos estudos já comprovaram isso, talvez pela aquela parte simbólica de que do machismo. Enfim, o homem tem mais dificuldade. Então, como já tem esse aspecto que já é introjetado no homem dessa dificuldade, quando ele chega aí para o ambulatório, ele já está num estado que está muito avançado. E aí quase sempre tem que partir para a penectomia total. Embora a gente tenha observado que a maioria dos homens tinham mais de 60 anos, mas em casos assim representativos, a gente vê homens de 40 anos, 45 anos, o que é assim, muito, muito triste, né? É muito triste. Professor, o que fazer? Então, os resultados ainda são parciais, né? Os resultados definitivos ainda vai levar algum tempo, né, para serem emitidos da pesquisa. Sim, os resultados finais ainda vamos ter um tempo, principalmente nessa área da biologia molecular, porque em relação aos outros aspectos, não, são aspectos que são coletados em entrevista, por questionários, então isso aí, essa fase, essa etapa é muito mais fácil, mas em relação à biologia molecular, ela é mais difícil no sentido de que precisa de aquisição de reagentes que são muito caros, precisa de equipamento específico. Nós tivemos também um atraso em relação a um tipo de equipamento que no momento a gente não tinha, que nós utilizávamos uma parceria, a professora sempre encaminhava isso para um laboratório lá em Caxias, ou muitas das vezes os pesquisadores que querem trabalhar com sequenciamento acabam encaminhando para outros laboratórios fora do estado, mas hoje não. Hoje, muito recente, nós
adquirimos esse equipamento, a gente já pode dizer que o hospital universitário disponibiliza desse equipamento, o que vai tornar essa fase mais tranquila e mais rápida, mais rápida. E assim, a cada vez, a cada semana, a gente tem assim, um caso ou 2 casos de penectomia. Né? Como eu falei, são coletas feitas em 3 hospitais de câncer que trabalham com câncer no Maranhão. Né? E cada dia, cada semana, a gente tem um caso ou 2 casos. Parou um pouco na pandemia, como se tratar de uma cirurgia eletiva, e muitos dos homens, eles vêm do interior, então isso tudo durante a pandemia também foi um fator que dificultou. Mas atualmente, de uns 2 meses para cá, já está acontecendo com regularidade. Mas existem evidências, existe alguma evidência dessa associação entre o tabagismo e o câncer de pênis e o HPV? O tabagismo, ele acaba aparecendo como um dos fatores de risco. Então, alguns estados, alguns estudos já mostram, embora uma das coisas que representa um viés, é o entendimento do que é ser tabagista, de quanto tempo ele foi tabagista, porque aí é importante que tenha uma quantidade de cigarros que são fumados por dia. Então, existem ainda alguns estudos buscando essa evidência, embora alguns já tenham sinalizado esse aspecto. Mas o grande viés é isso. Existe um questionário padronizado que ele é muito preciso, mas, inclusive, na aplicação dele, o que foi observado? Que eles não lembravam. A maioria dos homens não lembrava. Eu não lembro o quanto. Hoje eu já sou ex-tabagista, e na época que eu fumava, eu não lembro exatamente quantos cigarros eu fumava, porque existe uma precisão para poder haver uma influência e ser considerado tabagista. Então, isso pode ser um viés. Não é? Então, por isso, no nosso objetivo, a gente buscou ver em relação ao tabagismo, em relação ao HPV e ao tipo de HPV. Por quê? Porque, como fator de risco, a literatura mostra, dentre outros, que o tabagismo, a falta de higiene, a infecção pelo HPV, outras ISTs, né? Então, isso são evidências que mostram, né, que estão associados ao câncer de pênis. E muitos estudos já comprovam que entre 80% a 90% dos casos têm associação com o HPV. A senhora vem falando que há vários tipos de HPV. É possível esclarecer para a gente quais são esses tipos ou é algo muito extenso a ser falado? Bom, alguns estudos aqui em São Luís já mostraram que o tipo de HPV mais evidente aqui foi o 16, mas existem vários tipos de HPV. No sul, no sudeste, aparecem também outros tipos de HPV, né? O mais predominante, que tem aparecido, tem tido evidências de modo geral, é o HPV, mas existem outros tipos também. Qual é uma das importâncias de fazer esse estudo aqui para nós, em São Luís? Uma das coisas que são muito importantes e que isso pode trazer algum impacto em resultado é que nós somos uma população miscigenada, diferente, por exemplo, do sul, do sudeste, que tem é mais pura, mas nós somos miscigenados. E isso, sim, pode ter um impacto, sim, no aparecimento. Então, como nós falamos, alguns já mostraram, embora apareçam outros tipos de HPV, mas o mais evidente atualmente tem sido o HPV do tipo 16, do vírus 16. E essa identificação, ela vai impactar no tipo de tratamento ou no tipo de prevenção, é isso? Pode sim, pode impactar no tipo de prevenção, no tipo de tratamento, sim.
O Maranhão, a senhora acabou de falar, ele é apontado como o primeiro colocado em incidência de câncer de pênis, né? Inclusive no mundo, né? Algo que o professor Calixto, né, Dr. Calixto, numa entrevista nos falou também. O que fazer para que essa realidade seja alterada, né, de forma positiva? Não, felizmente essa realidade ainda não alterou, né? Nos países desenvolvidos, essa média é de 1 a 2%, mas nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, essa média ela aumenta muito, ela fica entre 20, 46, 47%, a diferença é muito grande. E assim, no mundo, o Brasil está lá em cima, o norte, o nordeste sendo em primeiro lugar, e no nordeste, né, e nós no Maranhão como recordista. Isso nos entristece. E aí precisa que os estudos se avancem para que também haja mudanças de estratégia, né? Uma das mudanças, uma das estratégias que é necessário é em relação ao esclarecimento para o homem, é em relação a essa mudança de cultura do homem, que ele precisa buscar cuidar da sua saúde, que no primeiro sintoma ele procure os postos de saúde, o que na realidade hoje é mais difícil, principalmente em se tratando de uma doença de câncer de pênis, que mexe com todo a sua cabeça, todo o seu ser de homem. Então, isso tudo acaba sendo um fator dificultador para ele procurar tratamento, não é? Um dia, quem sabe muito breve, nós sairemos desse recorde que a gente não vai ficar nem um pouco triste de perder. Mas nossos casos, eles avançam, né? Então, assim, como nós falamos, se for fazer um estudo retrospectivo, como já tem até 2014, mas avançando mais para cá, para 2020 ou 2021, então nós ainda estamos nessa linha muito frágil de casos de pênis no Maranhão. Em relação à vacinação contra HPV, o que deve ser feito, na sua opinião, em termos de políticas públicas, né? A senhora, inclusive, tem uma pesquisa em andamento sobre essa questão da vacinação, não é isso? Um estudo em relação à adesão de estudantes de escolas públicas à vacinação? Bom, a vacina do HPV ela surgiu lá em 2014, iniciou nas escolas, né? Pegando a faixa etária das meninas de 9, né, a 14, os homens, os meninos de 11 a 14, 16. E a meta principal era vacinar esses adolescentes 80%. Isso não foi conseguido até hoje. Até hoje não foi conseguido vacinar essa faixa de adolescentes. Iniciou nas escolas, depois a vacina saiu para os postos para dar mais adesão, tentando ver se isso facilitava, mas isso não está acontecendo. O que a gente, hoje, esse ano, inclusive, 2021, o Ministério, ele ampliou a faixa etária para as mulheres que têm problemas de saúde relacionado à sua imunologia, né, as imunossupressoras. Ele ampliou para 45 anos as mulheres e para os homens até os 26 anos. Mas isso não avançou muito em relação aos adolescentes. Então, o que a gente entende que precisa é de mais estratégias de esclarecimento, de conhecimento, porque, na verdade, eu já ouvi, inclusive, de mães que aquela história que diz, quanto mais eu esclareço meu filho ou minha filha, de repente, porque ela está tendo a compreensão, o entendimento, ela pode ter uma iniciação sexual precoce. Então, ainda existe isso também, não é? Então, é uma luta muito grande. Foi um grande achado a vacina do HPV, acho que passou uns 10 anos para poder ser iniciada a sua aplicação. Um achado, um ganho para a sociedade muito grande, quando a gente vê que isso vai evitar
câncer de colo, câncer uterino, câncer vaginal, nos homens, evitar, né, as verrugas, enfim, o grande benefício que é. Mas, infelizmente, a adesão ainda não atingiu a grande proposta, que era de 80% dos adolescentes. E cabe Então, a nós como professores, como da área da saúde, está investindo em estudos, está investindo em campanhas, fazendo ações educativas, que é algo que é o nosso papel como profissional da área da saúde, para fazer esses esclarecimentos, para levar para as escolas começarem a fazer educação sexual nas crianças, que isto ainda é um tabu muito grande. Ainda então é um tabu muito grande. a recomendação é que sejam vacinados meninos e meninas a partir de que idade? A partir de meninos e meninos, a primeira faixa etária entre 9 a 14, as meninas, foi logo que saiu a proposta, foi essa, e os meninos de 11 a 14 anos. Inclusive, quando iniciou, primeiro foi para as meninas, mas depois foi aberto também para os meninos. Mas se eles ainda não se vacinaram, mas se eles chegaram à idade limite e não se vacinaram, eles devem se vacinar? Um garoto de 15 anos, 16 anos que não se vacinou. Hoje, por exemplo, em 2021, o Ministério ampliou para as pessoas, como eu já falei, imunossuprimidas, porque elas são mais sensíveis à infecção. Mas qual era a proposta? Vacinar nessa idade, por quê? Para que essa mulher tivesse uma proteção maior quando ela iniciasse a sua vida sexual. Então, isso era o mais importante. Não é uma vacina que seja dado de rotina para qualquer mulher, para qualquer homem, em qualquer idade. Porque uma mulher com 35 anos, um exemplo, vai tomar uma vacina e aí, e o passado, se ela já se contaminou no passado. Então, a garantia maior é que seja vacinado antes de ter o início das atividades sexuais, para garantir a sua proteção. Certo, muito obrigado, professora, pelo esclarecimento. A senhora tem outras pesquisas apoiadas pela FAPEMA, né? Sobre tuberculose, sobre hanseníase, leishmaniose visceral, assistência humanizada no pré-natal, mas eu queria ressaltar um tema que se liga, se vincula com esse que nós estamos conversando, que é sobre a questão da sexualidade na adolescência, né? Conhecimento e práticas escolares relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS e a gravidez, né? Quais foram os resultados obtidos em relação a essa pesquisa, né? O que a senhora podia falar sobre essa pesquisa? Bom, nós fizemos um estudo sobre a sexualidade na adolescência em escolares. E foi no ensino médio, então vendo para compreender, para investigar o conhecimento desses adolescentes em relação a AIDS, em relação às infecções sexuais transmissíveis e a gravidez. Foi muito interessante, foi uma experiência muito boa, foi a primeira pesquisa que a gente fez numa escola de nível médio, e a gente escola pública, professora? Pública de nível médio, e é uma estratégia que ela não é tão fácil, considerando que você tem que pedir autorização do gestor da escola, considerando que você vai ter que pedir autorização dos pais, porque são menores, só na hora que os pais autorizam é que a gente pode partir para a entrevista com os alunos, e se os alunos não quiserem, não existe entrevista, né? Então, os dois têm que estar de acordo, tanto os pais ou responsáveis como os adolescentes. Se um discordar, nada feito, esse está excluído. E uma das coisas que nós observamos é assim, os alunos, eles têm conhecimento, eles sabem como protege das infecções sexuais, eles sabem, por exemplo, que a camisinha é uma garantia, eles sabem como se proteger para não ficar grávida,
né? Eles sabem, eles têm esse conhecimento. Mas existe entre eles, né, a faixa etária deles foi numa média de 13 a 16 anos, mas eles têm aquela ilusão, aquela coisa que diz assim, comigo não vai acontecer, né? Então, comigo não vai acontecer. E aí, nessa história, a gente tem um índice de gravidez na adolescência muito grave. Mas o que nós observamos é sim que eles têm conhecimento. Como eles adquiriram esse conhecimento? Não foi na escola, porque eles não têm esse tipo de orientação na escola. Eles adquirem através de panfletos, através da mídia, através dos amigos, principalmente. Então, por isso é que a gente diz quanto e enfatiza a importância da educação sexual na escola. Mas isso ainda constitui a barreira na cabeça de muitos pais, né? Constitui na cabeça dos pais, na cabeça de alguns professores, alguns gestores também, né? Porque entendem desse jeito. Não, quanto mais a gente orientar, como eu falei, que ouviu a mãe falar, né? Quanto mais orientar, fizer orientação, ela vai entender e isso vai dar liberdade dela ter a iniciação sexual dela muito mais precoce. Então foi algo assim que nos surpreendeu, deles saberem sim, mas é aquele hábito, comigo não vai acontecer, mas eu sei como é que eu previno gravidez, eu sei como é que eu vou prevenir uma infecção sexual transmissível, eu sei, mas comigo não vai acontecer. Faltaria, então, também políticas públicas nesse sentido de divulgação e esclarecimento em relação aos adolescentes? Bom, então isso é importante. É importante, sim, esclarecer os adolescentes. É importante mostrar que não é a história de comigo não vai acontecer. É importante esclarecer para ele ter segurança e mostrar os riscos, porque dentre essas questões, uma das coisas que a gente perguntava, dentre as infecções sexuais transmissíveis, era a AIDS, se ele sabia o que era a AIDS, se ele tinha temor da AIDS, porque, no geral, quando você fala de HPV, quando você fala como uma doença infecciosa, e você fala de AIDS, então as pessoas e os adolescentes também, eles têm mais conhecimento e mais temor de AIDS, embora a AIDS já não seja aquela coisa assim, terror como foi da nossa geração, mas eles sabem e eles têm mais temor da AIDS do que, por exemplo, o HPV. HPV, para eles não têm grandes conhecimentos. Eles têm conhecimento de outras infecções, né? De outras infecções. Mas eles sabem. Mas em relação ao HPV, né? Quais são os impactos, por exemplo, da pessoa contrair, né, ser contaminado, né, um vírus, né, pelo HPV? O impacto é muito grande, porque é o que nós falamos, que ele está lá dentro dos fatores de risco como aquele maior causador de câncer. Então, as mulheres, assim, câncer de colo, câncer de útero, de colo de útero, câncer de vagina, né? Os homens, câncer de pênis. Então, isso é um impacto muito grande, impacto social, impacto econômico. Isso é um impacto muito grande na vida de uma pessoa. E o cuidado com esse tipo de infecção, então ele é algo que traz assim uma preocupação muito grande para a sociedade. Daí a grande preocupação com as vacinas. Nós, a nossa geração, não tivemos essa oportunidade, mas essa geração nova que tem essa oportunidade, mas que infelizmente ainda falta muito esclarecimento, muita compreensão, para daqui a alguns anos a gente não ter essa incidência de câncer de colo, né, de câncer de pênis, como nós temos hoje. Ainda tem que combater os negacionistas, né? Os terraplanistas, né? Nós temos as fake news hoje, né? Porque eu me lembro muito bem que quando apareceu essa questão da vacinação, eu disse, não pode vacinar, porque vacinar contra HPV vai ter efeito colateral XYZ, não é verdade? Isso. Então existe toda essa interpretação errônea, né,
essa interpretação errônea, como existe ainda em vários aspectos, de outros aspectos atuais hoje, que se vacinar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, entre os quais esse temor que é dos pais, da mãe, né? Minha filha vai iniciar a ter iniciação precoce, se eu soubesse, se eu explicasse, se eu falar para ela disso, então é melhor ficar, às vezes, na ignorância, na cabeça de muitas mães, né? Ficar na ignorância para não abrir a ideia, como a gente ouve, sobre esse aspecto, que vai ser pior, quando na realidade não é. Mas isso tudo é uma questão ainda cultural que a gente sabe que já mudou muito. Mudou muito. Sim, mas em pleno século XXI, a educação sexual ainda é um tabu. Ainda é um tabu muito grande, muito grande. Tanto que a gente vê com a resistência de HPV, né? Isso constitui um tabu. Eu não vou vacinar porque eu vou proteger. Não há um pensamento de dizer eu vou proteger para o futuro. Há um pensamento distorcido que se eu for orientar, se eu for fazer isso, eu vou levar a iniciação sexual precoce. Infelizmente, ainda temos isso. A gente vê isso nos relatos, nas pesquisas. Doutora Rita, muito obrigado. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. A gente poderia conversar muito mais ainda sobre essa questão, né? A FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa, agradece a sua participação e eu passo a palavra para a senhora fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço. Eu acho assim que a FAPEMA tem tomado umas iniciativas bem interessantes, né? A gente viu aí a Conexão Ciência, onde os professores apresentaram os resultados de seus estudos, agora assim, nesse formato de diálogo, de conversa com o pesquisador, de entrevista. Eu acho que isso é muito importante, isso é estimulador, muito estimulante para o pesquisador. Eu agradeço o convite, nós estamos à disposição. A gente compreende, eu já tive apoios atualmente, não estou em fase de ter nenhuma pesquisa junto com financiamento da FAPEMA, mas considero isso importante. A gente compreende que não dá para todos os professores, isso é uma fase, e a gente agradece e dá parabéns por essa iniciativa da FAPEMA. Eu me sinto muito honrada, eu agradeço o convite. Muito obrigado. Chegamos ao fim. O nosso muito obrigado à professora Rita da Graça Carvalhal Frazão Correia, professora da UFPA, Universidade Federal do Maranhão, por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo e em suas redes sociais. Cientista.com, eu sou o Cláudio Moraes, a produção é da jornalista Elisete Silva, na técnica o apoio é de Rubenilson Costa, a arte é de Mota Júnior, a coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Muito obrigado, professora, muito obrigado, até a próxima, boa tarde. Boa tarde e até a próxima.